Salvação não é troca de igreja, não é troca de doutrina, não é recitar credos, é um confronto, uma colisão com o sobrenatural, é um poder. As pessoas estão, presta atenção, perdendo de vista a transcendência da salvação. Há um fator místico, não falando misticismo, há um fator transcendente, imaterial, invisível, sobrenatural na salvação. Não é a mudança geográfica, literária, teológica. É um encontro com Deus. Paulo, Saulo, assassino, carrasco, fariseu de fariseus, judeu, da linhagem de Benjamim. Como que ele foi salvo? Ele cria no judaísmo, passou a crer no cristianismo. Não. Ia na sinagoga, passou a ir na igreja cristã. Não. Ele encontrou com uma luz na estrada de Damasco que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo do cavalo, não conseguia ver nada, cego. O sobrenatural colidiu com Paulo. Ele foi regenerado. Houve essa colisão com você? Houve? Estamos esquecendo disso. É uma mudança. E aí tem os efeitos da regeneração. O que é regeneração? Você poderia definir ela mais ou menos como uma metamorfose. O que é a metamorfose? Presta atenção, escuta. Sua vida pode estar dependendo do que está sendo pregado aqui. Você pega uma borboleta. Antes de borboleta, o que ela é? Uma lagarta, cilíndrica, mucosa, pegajosa, amarronzada. Ela entra no casulo e ela não sai de lá uma lagarta agora colorida, agora com pelinho, uma anteninha. Não. Ela sai de lá um outro animal completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa, uma transformação radical. Conversão não é uma melhoradinha, não é uma mudança do vocabulário, é uma transformação radical. Eu me transformo em um outro ser. As pessoas estão melhorando, estão vestindo a capa de alguma religião. O que Paulo fala aos Coríntios, segundo os Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Morreu o velho homem, morreu aquelas características, morreu a vida de pecado, morreu a maneira de pensar, morreu, foi sepultado, trucidado, enterrado, e um novo homem ressurge pelo poder ressuscitador de Cristo. Cadê essa mensagem? As pessoas estão dando falsa segurança de salvação. Primeiro, no meio carismático, que não há doutrina nenhuma, e as pessoas são integradas ao hall de membro por recitar alguma coisa. Estão lá, sem ter uma noção sequer do Evangelho, uma noção sequer da doutrina da segurança da salvação. Estão sendo admitidas, uma vez que não são. E as outras do lado tradicional, reformado e calvinista também, está sendo omitido. Está sendo lançado, jogado para eles uma série de doutrinas, para que eles aprendam, se aperfeiçoem, decorem, mas não estão sendo expostos à verdade transformadora do Evangelho, dando a ambos os lados falsa segurança de salvação. Agora, como eu sei que eu sou regenerado? Como eu sei que eu sou regenerado? Quando ocorre a regeneração com alguém, ela deixa marcas, tem os efeitos da regeneração, da colisão com Deus. Tem gente que diz que é regenerado e não muda.
Onde estão os traços da regeneração? Eu vou usar aqui um exemplo que o Paul Washer dá. Vamos dizer que o Gabriel ali. O Gabriel chega aqui, 10 minutos atrasado, com terno, gravata, tudo arrumado, e diz: pastor, aconteceu algo comigo. O que foi, Gabriel? Uma jamanta me atropelou. Ela vinha 140, tinha 7 carros em cima e 8 embaixo. Ela me atropelou, eu fiquei entre as rodas e ela deu ré 3 vezes. E não desarrumou o seu cabelo? Meu cabelo? Não, nem a gravata. A gravata, eu estou um pouco. Gabriel, você está mentindo. Não, pastor, uma jamanta me passou por cima de mim a 150 km por hora. Gabriel, como é que algo de 20 toneladas atropela você e não deixa nenhuma marca? Você deveria chegar aqui todo estrupiado, com ossos, sangue, rasgos, para mostrar as marcas. No entanto, não há nada em você. Agora, como é que alguém diz que teve um encontro com Deus em Damasco, que foi colidido com esse poder maior do que o do universo, e não há nenhuma marca? Pergunta: quem é maior, mais forte? Uma jamanta ou Jeová, Deus dos exércitos? Como é que você pode dizer que nasceu de novo, que foi colidido com a glória de Deus, e não há nenhum sinal, nenhuma marca, nenhuma mudança? É impossível encontrá-lo em Damasco, ou no Sinai, ou na borda do rio Edequel, ou próximo ao Jordão, e não acontecer nada. Se esse menino colidiu com a jamanta, ele vai chegar aqui irreconhecível, todo deformado. O pecador, quando se encontra com Deus e se converte, ele também se torna irreconhecível. Como eu faço para saber que fui regenerado? 3 marcas que a regeneração deixa, para você saber se esse poder te alcançou ou não. 3. Primeiro, o regenerado muda radicalmente a sua relação com Deus. Segundo, a sua relação com o pecado. Terceiro, a sua relação com o mundo. Vamos por primeiro. Antes da fé, antes da conversão, a minha relação com Deus, como pecador, é irreverente, é distante. Eu não presto contas a Deus, eu o ignoro, eu não o temo, eu não tenho nenhuma reverência, nenhum respeito, nenhum interesse por Ele. A minha vida é vivida alheia de Deus, à parte de Deus, sem o conhecimento do seu ser, sem adoração, o temor devido, sem qualquer tipo de relação. Ela é de desprezo. Quando há regeneração, minha relação com Deus muda. Agora ela é próxima, agora eu tenho uma aliança. Tudo que eu faço passa por Ele, eu temo a Ele, eu adoro a Ele, eu reverencio a Ele. Agora eu tenho um relacionamento próximo, eu ando com Ele como Enoque andou, eu presto contas a Ele, Ele é parte do meu ser, de modo que tudo que o interessa, me interessa, tudo que o entristece, me entristece, tudo que o alegra, me alegra. Agora eu sou submisso à sua vontade, completamente. Sua relação com Deus mudou? Segundo, a minha relação com o pecado. Antes da regeneração, como é que é a relação com o pecado? O pecado é meu estilo de vida. Eu peco com prazer, eu peco com frequência. O pecado me dá alegria, o pecado faz parte da minha rotina. Eu tenho um estilo de vida marcado pela iniquidade. Ela não me causa nenhum temor, nenhuma reação. Eu a cometo deliberadamente. Não há nenhum peso na consciência, nenhuma reação. Quando ocorre a regeneração, a minha relação com o pecado muda. Primeiro, o pecado não é mais motivo de alegria, é de tristeza.
O crente cai, cai. O crente peca, peca. O crente ama pecar, absolutamente. Ele tem tristeza. Agora o estilo de vida não é mais pecado. Ele agora peca acidentalmente. Ele tem uma vida marcada pela justiça e não pela iniquidade. Agora ele não peca deliberadamente, ele peca não querendo pecar, ele pega por uma queda, um deslize, e se ele peca, cai em profunda tristeza. Primeiro, ele peca sem querer pecar. Segundo, o pecado que era alegria é tristeza. Terceiro, ele não programa o pecado, ele é acidental. Quarto, não é mais estilo de vida. Terceiro, quando há regeneração, terceiro, com o mundo, antes da regeneração, o mundo, quando fala mundo, é esse sistema de crenças e valores regido pelo diabo, pelo anticristo. Antes do pecado, eu seguia o curso, os padrões, os valores ímpios, pagãos, me deleitava neles. Minha roda de amigos era ímpia, meus costumes, meu pensamento, minha visão, como eu empregava a minha vida, era segundo o conceito desse mundo. Quando há regeneração, há uma ruptura entre eu e o mundo, há uma separação, de forma que agora não são os conceitos do mundo que me conduzem, a vestimenta, a educação dos filhos, o casamento, agora são os conceitos da palavra, é a palavra que me dirige, que me conduz. Eu estou sujeito aos mandamentos e não mais ao mundo. Minha roda de amigos muda, a maneira que eu visto muda, meu vocabulário muda, como eu olho e uso o dinheiro muda. A visão que eu tenho de vida, a visão que eu tenho de mundo, muda. Você quer ver uma outra ilustração? Pra você entender a regeneração? Suponhamos que você volta comigo, lá na Palestina, na época de Jesus. Nós vamos para uma região agropastoril, tem um pastor lá cuidando de 40 ovelhas. 40 ovelhas ele cuida, e ele põe num aprisco e vai dormir. De noite, das montanhas, desce um lobo de 150 quilos, sorrateiro, as presas afiadas, olhos vermelhos e a baba descendo, e ele então, a 2 metros do aprisco, avança, e ele destrói, devora 2 ovelhas, as estilhaça com aquela natureza assassina, e as arregaça, e as devora, esmiuça nas suas presas, e sobe para a colina. O pastor acorda de manhã, chama elas, vê a falta de 2, então ele vê sangue, vê lã, um lobo entrou aqui. Meu Deus, eu tenho que preparar uma armadilha para não pecar o restante da rebanho. Então ele prepara uma armadilha, uma arapuca, próximo ao rebanho, e vai se deitar. À noite ele desce de novo, e antes dele pegar a próxima ovelha, a armadilha dispara, prende ele. O pastor então vem de manhã e pega, e o coloca dentro de uma jaula. A jaula fica 2 metros do aprisco. O lobo está lá. Ele não mata mais ovelha, não assassina mais ovelha, não estilhaça mais ovelha, porque tem uma jaula prendendo ele. Mas ele ainda é um assassino, lobo, de modo que se aquela jaula abrir, ele estilhaça. Assim são muitos que vêm para a igreja e a jaula da religião os impede de fazer muitas coisas, mas por dentro ainda são devassos, assassinos, prostitutos. O lobo está lá, ele não mata mais, mas ele ainda é lobo. Tem algo que ele impede. Alguns estão na igreja sim, não praticam alguns pecados, mas ainda são lobos, presos pela jaula da religião.